de poder contribuir com vocês e a gente poder tratar este assunto, e a gente volta a comentar baseado na pergunta que eu fiz para o diácono Eliabe, porque tem algumas coisas que a gente precisa pensar dentro deste processo de substituição, onde aparece o escolhido de Deus, onde aparece o sucessor. Normalmente, a nossa mentalidade, ela não consegue compreender determinadas escolhas de Deus. Algumas nos assustam, algumas nos deixam estarrecidos, perplexos, atônitos. A gente fica assustado porque, na nossa mentalidade, não é o caso aqui, tá, de Josué, mas algumas das nossas escolhas a gente diria que faríamos de outra maneira. A gente agiria de outra forma. O nosso pensamento diferente do pensamento divino. Então, nos assusta quando Deus escolhe determinadas coisas e a gente diria, por que assim? Por que fulano? Por que Deus colocou ele e não colocou o outro? Muitas vezes, irmãos, Deus não vai colocar alguém baseado em capacidade. Eu não estou diminuindo os talentos, a capacidade, mas Deus, irmãos, sabe como escolher. Deus pega um simples. A verdade é que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Penso, quando eu tenho o privilégio de pastorear, já estou há 25 anos pastoreando por bondade de Deus, eu quando olho para mim, eu me pergunto, por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me permitiu que eu estivesse à frente do seu rebanho? Eu, em dados momentos, me vejo muito aquém, irmãos. Deus sabe da minha sinceridade que eu estou falando com vocês. Muito aquém. Às vezes, fico olhando o tanto de gente que tem, que Deus poderia ter colocado o outro, poderia ter chamado o outro, mas Deus escolhe as coisas loucas, escolhe as que não são, para confundir as que são, e a gente segue trabalhando, porque o que vale na obra, irmãos, não são propriamente como método de escolha de Deus os talentos. Isso é fato. Só isso não. Existe uma série de elementos que estão envolvidos na escolha de Deus. Uma delas, o diácono Eliabe falou, que é a soberania divina. Deus é soberano, não dá para a gente questionar determinadas coisas. Bom, ao avaliar o texto do capítulo de número 34, nós estamos no verso de número 9 hoje, que Deus escolhe o sucessor. A pergunta que eu fiz para a igreja e respondida pelo diácono Eliabe, e ele frisou um aspecto, é de que Deus é soberano. Ele respondeu também, e que também está correto, que é as qualificações, o serviço de Josué. E aí a gente começa a entender de que este homem está sendo escolhido por um propósito divino, há uma soberania divina, há qualificações na vida deste líder, deste obreiro. Verdade é de que Deus vai o preparar durante 40 anos, não é um preparo de dias, não é um preparo de 1 ano, de 2 anos. Josué
ele provavelmente tenha sido treinado no Egito pelo exército de Faraó. Ele é da tribo de Efraim. Vocês vão perceber que 40 anos que Josué passa no deserto com Moisés, ele vai se destacar. Esta é a resposta do diácono Eliabe. Estou correto, Eliabe? Então, a gente percebe de que esses elementos estão claros, nítidos, diante dos nossos olhos quando a gente olha para o texto de Números, de Deuteronômio e até mesmo iniciando-se quando, em Êxodo, capítulo de número 17, tem a primeira referência sobre a vida de Josué. Mais tarde, ele recebe esse nome de Josué, porque é mudado de Oséias para Josué. Esse nome quem muda é o próprio Moisés. Mas existem algumas coisas que faz a gente pensar, porque olhando para Josué, todos nós diríamos, ele deveria ser o sucessor. A gente olha para Josué e fala bem assim, a escolha é correta, tinha que ser ele. Ele está à porta da tenda, junto com o seu líder, ele se destaca nas batalhas, ele é um companheiro de Moisés, ele sobe no monte quando Moisés vai receber as instruções, receber as tábuas da lei, receber os mandamentos. Ele está lutando lá embaixo quando Moisés está com as mãos estendidas. Enfim, olhar para a vida de Josué, a gente disse, esse é o cara. Esse é, de fato, quem Deus escolheu. Mas há algumas coisas que a gente não consegue dar resposta. Bom, quando eu digo que não dá para dar resposta, é porque não dá mesmo. Se eu disser para vocês que, dentro da ótica humana, dentro do processo de legalidade, vocês vão perceber de que Salomão não era para substituir Davi, porque ele não era de fato o herdeiro para que ele assumisse o trono. Tinha outros na frente. Mas Deus, que é soberano, entendeu que deveria ser Salomão. Aí entra a resposta do diácono Eliabe. Mas eu preciso caminhar e dizer para vocês de que a escolha que Deus faz para Josué, porque Deus havia falado que deveria ser ele. Eu vou pedir para botar aqui no Data Show para vocês. Nós vamos abrir o texto em Números, capítulo de número 27. A partir do verso 18 em diante, eu vou trabalhar este texto. É muito difícil que eu encerre isso ainda hoje, porque isso vai demandar tempo. Mas eu vou tratar com vocês a partir do verso 18, do capítulo de número 27 de Números, porque essas informações, elas são importantes para a gente avaliar soberania divina, avaliar os aspectos aonde estão relacionados com o povo, a visão do povo, aonde há um processo de uma espécie de cerimônia, aonde já se mostra que o líder foi mostrado perante a congregação, foi visto perante a congregação. Isso vai fazer a gente entender que um líder não nasce da noite para o dia, que o líder, ele tem a sua visualização, aonde o povo está notando ele, está vendo ele, e ele precisa se apresentar mesmo depois deste processo de cerimônia, mesmo quando Deus está dizendo de que é ele. Então vamos lá no verso de número 18, eu vou trabalhar isso aqui com muita calma, para que vocês consigam avaliar junto comigo isso. Vocês, dê uma olhada para o Data Show aqui, porque o texto diz assim,
Então disse o Senhor a Moisés. Quem disse? Então o Senhor que disse para Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num. Esse primeiro versículo aqui está revelando de que há um propósito sendo revelado para Moisés. É a primeira expressão onde Deus está compartilhando com Moisés quem será o sucessor dele. Observe que este texto de Números, ele tem aproximadamente, pelo menos, uns 4 para 5 anos para frente, aonde depois Josué vai assumir a liderança. Deus está mostrando para Moisés de que há um propósito divino, há um propósito de Deus, de que deva ser tomado para Moisés, que Moisés deva fazer uma exposição pública de Josué. Olha que coisa fantástica e maravilhosa. Olha como é que Deus trabalha dentro deste processo de transição. Deus, através do líder, revela de que há sucessão, de que outro precisa aparecer. Enquanto que a gente percebe no nosso tempo, irmãos, a dificuldade de muitos líderes de apresentar o sucessor, eu acho que deveria ser ao contrário. Este processo deveria ser honroso, de trabalhar aonde o outro vai aparecer como líder, como aquele que vai substituir. O processo da transição, irmãos, não deva ser um momento de tristeza, embora que aconteça, mas dentro do processo da transição, aonde aparece um novo líder, a gente precisa perceber de que isto é um fato honroso, de que precisa ter elementos, e o principal dele, aonde Deus está indicando quem deverá substituir. Porque quando Deus fala, irmãos, as coisas vão caminhar para a glória do seu nome. Bom, as coisas podem até sair dos propósitos divinos, mas é a participação humana. Mas quando aquele que entra pelo propósito de Deus, obedece às diretrizes de Deus, vai dentro das diretrizes de Deus, esse trabalho do sucessor será bem sucedido, o nome do Senhor será glorificado, e a igreja e o povo de Deus é abençoado por causa de que Deus foi quem falou. Então, o que a gente precisa num processo de transição? Entender de que Deus precisa dirigir as coisas, quem é que vai assumir, quem é que vai entrar, quem será o sucessor, porque quem será o sucessor vai dizer o trabalho que vai funcionar depois, se ele permanecer na presença de Deus. Então, o verso de número 18 faz a gente entender de que há um propósito que Deus está revelando. Deus está dizendo para Moisés: toma para ti a Josué. No mesmo verso 18, tem um outro fato que a gente precisa avaliar. O texto diz assim: homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. A parte B deste texto, em que nós acabamos de ler, mostra em que há o Espírito, está fazendo menção de que na vida de Josué há o Espírito de Deus, que o capacitava
para liderar o povo. Ora, se este que está sendo apontado por Deus, que Deus está revelando, quem será o sucessor de Moisés? Número 27, capítulo 27, verso 18, dizendo: toma para ti, Josué, em quem há o Espírito de Deus, movendo ele, capacitando ele para a missão que será entregue na mão dele. Isto aqui também faz a gente entender de que qualquer líder, quando vai assumir um trabalho, irmãos, o que ele mais precisa é ser um líder cheio do Espírito de Deus. Porque não há possibilidade de crescimento quando o líder não tem a presença do Espírito de Deus. Quando o líder não tem capacidade dada pelo Espírito para assumir uma liderança que será entregue na mão dele. Deus está vendo Josué, está apontando para Moisés, dizendo: toma ele, porque ele será o sucessor. Mas este homem, ele tem o meu Espírito. Não vai ser qualquer um, não. Vai ser um cheio do meu Espírito. Daqueles que estão cheios do Espírito que Deus conta para assumir o trabalho. Imagine um líder pequeno nas coisas do Espírito, fraco nas coisas do Espírito, incapaz para liderar o povo, para conduzir o povo, porque o povo, irmão, se conduz com uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso, as recomendações, quando se separa diácono, quando se separa obreiro, é que eles sejam cheios do Espírito Santo. Um líder cheio do Espírito Santo, irmãos, as coisas vão fluir. Terão dificuldades? Terão. Haverá dificuldades? Haverá. Haverá adversários? Muitos. Haverá circunstâncias difíceis? Sim, mas quando um homem é cheio do Espírito Santo, assim como Josué, quando ele disser: lua, te detém, ó sol, para, e Deus obedece e honra a voz deste líder, porque é um líder cheio do Espírito Santo. Então a referência em que há o Espírito está fazendo menção de que é um homem que tem graça de Deus, que Deus está vendo que ele é cheio do Espírito Santo e que por causa disso ele haverá de assumir a liderança deste povo que é o povo de Israel. Só que o texto continua, irmãos, e eu vou continuar apresentando. No verso de número 19, o texto diz assim: apresenta-o a Eleazar, o sacerdote. Olha o verso de número 19. Eu estou trabalhando esses versículos com vocês para a gente responder. Por que Deus escolheu a Josué? Foi a pergunta. O diácono Eliabe respondeu alguns critérios aqui. Eu estou respondendo outros. Estou começando dizendo para vocês que, embora haja a soberania divina, é o elemento principal, mas aqui tem uma voz de Deus. É Deus quem está dizendo: eu quero Josué. Porque não é uma escolha só de Moisés. Moisés poderia ter escolhido, penso, dentro de um pensamento meu, poderia não só ser Josué, mas podia ser Calebe. São os dois que foram lá para espiar a terra e voltam com um relatório positivo. A Bíblia vai fazer menção da fidelidade da casa de Calebe. Também um homem digno, honrado. E aí a gente diz: por que foi Josué? Porque Deus assim o quis. Soberania divina, corretíssimo, diácono Eliabe. Mas tem aqui uma comprovação. A comprovação é que a voz de Deus apareceu.
a voz de Deus apareceu e diz: não é nenhum outro, o que eu tenho escolhido será Josué, e é a minha voz, é a minha palavra. Porque quando a gente entra com a palavra de Deus, irmãos, isso a gente tem confiança. Pior coisa de um líder é entrar para cuidar do rebanho, do povo de Deus, e ele não ouviu Deus, e ele não ouviu a voz de Deus, e ele não ouviu a palavra de Deus. Me permita, irmãos, porque é o Espírito que está trazendo a minha memória. Eu acredito que eu já disse isso aqui algumas vezes para vocês, mas acredito que seja importante para os líderes que aqui também estão, para os novos que estão aparecendo. Quando eu fui pastorear a congregação de São Marcos, ainda bem novo, com 26 anos de idade, eu me lembro que Deus trouxe uma revelação, um sonho, e aí eu acordei e fiquei pensando naquilo, assustado com aquilo, mas entendendo que Deus tinha alguma coisa comigo. Eu ainda era presbítero, eu reunia na congregação de São Marcos, não era segundo dirigente, eu não era nenhum líder de departamento da igreja, eu só estava como presbítero da igreja, tinha um outro como segundo dirigente da igreja. E eu lembro que no sonho que Deus me deu, era assim, eu via uma pessoa me chamando para que eu fosse correndo lá no gabinete do Sérgio Vidigal, que na ocasião era prefeito, agora ele é de novo. E a pessoa disse: corre lá no gabinete, porque ele tem um cargo, uma função para te entregar. E você precisa ir logo. E eu lembro que eu saí meio às pressas para ir lá no gabinete do prefeito Sérgio Vidigal. E aí, antes de entrar na sala, tinha uma antessala. E quando eu chego na antessala acompanhado por aquele personagem, aquela pessoa, eu via 4 pessoas do jeito que aqui estão sentados os obreiros. E aí estavam todas ocupadas. E tinha uma 5ª cadeira. E eu queria sentar nesta 5ª cadeira. 1, 2, 3, 4 ocupadas, e eu queria sentar nesta 5ª cadeira. Eu fui em direção à 5ª cadeira para sentar. Quando eu fui em direção à 5ª cadeira, aquela pessoa disse: não senta aí. Esses 4 que estão aí, eles estão querendo a vaga que é para você. E não pode ser dado para eles, é você que vai entrar lá. E eu passo direto, e eu conheci os 4 que estavam sentados. E quando eu passo, eu abro a porta do gabinete do prefeito, e eu vi ele sorrindo, e ele dizendo assim: olha, esses 4 que estão aí, eles querem a oportunidade para eles, mas essa oportunidade não pode ser dada para eles, essa oportunidade ela é sua, eu vou te colocar como líder. E eu acordei. 15 dias depois, pastor Silas Basto, que já descansa no Senhor, ele chegou perto de mim e disse: Vanderlei, corre, eu preciso que você vá lá na sede agora. Pastor Délio está lá no gabinete, está querendo falar com você, corre lá. E aí, quando eu cheguei lá no gabinete, eu estou entrando no gabinete, o pastor Délio com um sorriso, e ele diz assim: meu filho, eu preciso que você assuma a congregação de São Marcos. Tem 4 pessoas querendo assumir, mas esta posição é sua. É para você assumir a congregação de São Marcos. E a partir de amanhã você desce para lá, porque você será o líder daquela congregação. Então, quando a gente entra, irmãos, com uma revelação de Deus, quando a gente entra com uma voz de Deus, a gente sabe que por mais difícil que seja o processo, a mão de Deus está conduzindo todas as coisas. Bendito seja o glorioso nome de Jesus. É por isso que o líder precisa estar ouvindo Deus.
É por isso que o líder precisa ter sensibilidade de entender voz de Deus. Agora perceba, por favor, este verso que nós estamos vendo, que é o 19. O texto diz: apresenta-o a Eleazar, o sacerdote. Por que Deus falou que seria Josué? Deus disse para Moisés: toma ele. Mas Deus está permitindo que haja um processo. Aqui é uma cerimônia que Deus está estabelecendo. Eu diria, uma pré-posse. Uma pré-posse. Não é a posse, mas é uma pré. E Deus está dizendo, vamos fazer uma cerimônia primeiro. Porque nesse processo de cerimônia, irmãos, é tão maravilhoso, porque Deus está apresentando Josué para Eleazar, filho de Arão. Ele também é o sacerdote. E aí Moisés está conduzindo Josué e vai colocar ele na presença do sacerdote. Porque o processo da cerimônia é importante porque envolve alguns elementos. No que diz respeito à entrada, à chegada do novo líder, a gente precisa pensar neste processo. Qual é o processo? Eleazar, irmãos, vocês vão ver que está ali como sacerdote. E aí tem também não só o sacerdote, mas também ele está perante toda a congregação. Então tem um pastor, e tem também a congregação, e vai ali o outro elemento, que é Josué, que é o sucessor, que está sendo apresentado perante a congregação. Quais são os fatos importantes de ser mencionado aqui? Tem um pastor que está passando autoridade para outro, que vai impor as mãos, que vai orar por ele, porque ele vai assumir, mas ele precisa da aprovação da congregação, porque não basta só Moisés falar, porque uma coisa, irmãos, é Moisés falar, outra coisa é a congregação aprovar. Mas pastor, o senhor disse que Deus falou. Sim, Deus falou. Deus disse que era Josué, mas Deus respeita o povo. Irmãos, olha como Deus é ético, Deus está respeitando o povo, está dizendo, minha vontade é soberana, eu já escolhi, mas eu preciso de que ele vá, Josué, perante Eleazar e perante a congregação. Por que Deus traz perante a congregação, irmãos? Por um fato básico, irmãos, porque é a congregação, irmãos, que dá a aprovação de confiabilidade. É possível, irmãos, também, que em dados momentos a congregação não conheça, não discirna o que pode ser a vontade de Deus. E aí o que acontece nesse processo? Deus leva Josué perante a congregação e o sacerdote Eleazar vai impor as mãos junto com Moisés sobre Josué e a congregação vai dar aprovação. Vai mostrar da seguinte maneira, nós confiamos nele, a gente acredita nele, de fato Deus falou com Moisés, de fato deveria ser ele. Porque me permita aqui, irmãos, exemplificar isso para vocês. Uma coisa, na minha saída, é eu dizer fulano, e o povo dizer não. Outra coisa é Deus apontar quem vai ser. Uma coisa é Deus dizer quem vai ser. E aí os elementos que aparecem para que isto tenha comprovação de que Deus está nesse negócio, a gente tira deste texto. Por exemplo, o texto vai dizer que Eleazar, junto com Moisés, vão estabelecer essa cerimônia. Bota o texto no quadro, o texto diz,
e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos deles. O que Deus está dizendo? Deixa aí no quadro. O que Deus está dizendo? Ele vai assumir, mas ele precisa de instrução, ele precisa de mandamento, ele precisa de orientação, ele precisa de compreender palavra, ele precisa de compreender o que ele deva fazer, dá mandamento para ele. Obreiro que assume sem mandamento, ele vai ser frouxo. Obreiro que vai assumir responsabilidade sem receber a devida instrução, ele não estará apto. O sujeito, quando a gente quer orientar o obreiro, o sujeito quer escapulir dali, quer escapulir daqui, e logo quer falar, o pastor fala, ele quer falar junto, o pastor diz para ele quer resistir. Josué aqui, ele está quieto, ele está ouvindo a instrução, ele está recebendo, falou, dá mandamento para ele. E aqui o termo dá mandamento para ele é mandamento contínuo. Ele vai receber instrução no processo da cerimônia, ele vai receber instrução amanhã, porque líder não deva parar de receber instrução. Acha que é líder e que já não precisa mais de instrução? Acha que é líder, que é o bambambam, que já não pode receber um conselho, uma exortação? Diga para Josué que ele precisa de mandamento, ele precisa de orientação, porque ele ainda não assumiu, e ele precisa ser preparado para a grande obra que eu tenho para entregar na mão dele. Deus está falando neste lugar, irmãos. Eu ouço a voz de Deus ecoando aos meus ouvidos, dizendo, eu estou preparando tudo. Eu estou organizando tudo. Eu sou soberano, eu sei o que eu faço. Eu cuido da minha obra, eu zelo por ela. E Deus está dizendo de que Ele tem um sucessor. Deus tem, irmãos, um sucessor. Claro que tem. Claro que tem. Deus é o dono desta obra. Deus é o dono deste ministério da Serra. Deus é o dono da igreja. Ele governa, Ele é Senhor. E a gente precisa atentar e compreender a voz dEle. Quantos entendem de que Deus está falando neste lugar? Agora ouça, porque este texto, irmãos, ele pode ser bem demorado. E eu disse que a gente pode ficar aqui. O texto mostra que o povo está dando aprovação. O povo está querendo receber a aprovação. Mas como se dá esse processo? Continuidade do texto, o texto vai dizer assim, por favor, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça. Olha que interessante, irmãos. Aqui o texto está dizendo, põe sobre ele da tua glória. Ou seja, a glória de Moisés vai ser compartilhada com Josué. Imagine, irmãos, permita-me dirigir para os obreiros aqui. Imagine que honra. Moisés compartilhando da glória dele para Josué. Que peso, que autoridade, que vida Josué teria. Porque Deus está dizendo, põe da tua glória sobre ele. Que honra para Moisés e que honra para Josué. Penso, amados obreiros, que todo liderado deveria ter esse princípio de vida. Absorver da glória do seu líder. Absorver das coisas que são excelentes na vida do líder. Porque todos nós sabemos de que a nossa liderança, ela só é eficaz quando a gente absorve do nosso líder. Porque se tem um líder para dar alguma coisa, a gente precisa absorver. A gente precisa tomar isto.
Porque a gente, irmãos, é aquilo que a gente estima. A gente abraça aquilo que os nossos líderes conservaram. E a gente vive isso, irmãos, com muito gozo e com muita alegria. Agora, olha o texto, e eu quero chegar aqui. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então, a glória sobre a vida de Josué fará com que toda a congregação obedeça a ele. Só há possibilidade, irmãos, de uma congregação obedecer quando este sucessor está imbuído da glória do seu líder também. Com a glória de Deus sobre a vida dele. Mas perceba a continuidade, nós vamos para o outro. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará. Preste atenção nisto. E o consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito. Deixa aí na tela para o pessoal, os nossos irmãos olharem. Bom, Josué está com a palavra de Deus, ele está sendo levado perante o sacerdote Eleazar, perante toda a congregação, mas Deus ainda está dizendo que deva se consultar o Urim e o Tumim. Que é isso, pastor? Porque o Urim e o Tumim era utilizado muitas vezes em casos de dúvida do povo. Quando o povo tinha dúvida sobre determinadas coisas, se consultava o Senhor pelo Urim e pelo Tumim. Vocês vão ver isto, eu vou pedir para colocar aqui o texto para que a gente dê uma olhada em Êxodo, capítulo 28, verso de número 30. Isso aqui era uma ordenança, um mandamento divino. Olha o que está em Êxodo, capítulo 28, verso de número 30. Também porás no peitoral do juízo Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Então, quando o sacerdote queria consultar a Deus, e o povo estava em dúvida sobre qualquer coisa que precisava se decidir, o que se fazia? Consulta ao Urim e o Tumim. E neste caso aqui, Deus está provando de que a voz dele, a congregação vai entender de que Deus, de fato, está escolhendo Josué para que seja o sucessor. Porque o Urim e o Tumim iam dar diretrizes para mostrar que Josué seria o sucessor. O que a gente pensa baseado nisso, irmãos? Quando o povo está em dúvida de determinado fato, o que a gente precisa é consultar o Senhor e entender de que Deus dá resposta, de que Deus revela, de que Deus mostra, de que Deus diz. E Deus estava, através do Urim e o Tumim, confirmando a palavra que Deus disse para Josué. Em outras palavras, seria assim: Josué, Moisés, eu vou te honrar e vou dizer que o que eu disse para você que seria Josué, vamos fazer esse processo de cerimônia. Leva perante o sacerdote Eleazar e lá se consulta a mim no Urim e o Tumim e eu provo de que deva ser realmente Josué para assumir a congregação de Israel. Bom, aí a gente muda para o seguinte versículo. No verso de número 21, o texto diz: e se porá perante Eleazar, bota o verso de número 21, que é o que a gente está vendo aí, e se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito, texto que nós lemos. O que a gente faz? A gente entender, a gente vislumbra neste texto. Bom,
a gente vai perceber que no verso 19, ele vai receber mandamentos, Josué, vai receber instruções. No verso 18, ele vai ter a imposição das mãos de Moisés e do sacerdote Eleazar. No verso de número 20, ele vai receber a glória, porque o texto diz: põe sobre ele da tua glória. Agora, qual é o resultado disso tudo? O resultado, no capítulo de número 34 que nós estamos lendo, o texto diz que Josué, por causa deste processo lá atrás, de 4 para 5 anos atrás, nesta cerimônia onde Deus fala com Moisés, quando Deus faz com que Josué seja apresentado perante Eleazar, ele recebe da glória que Moisés imparte com ele, tem a imposição das mãos, e aí aparecem os resultados. Porque quem recebe a imposição das mãos e recebe da glória, irmãos, que o outro está compartilhando com ele, neste caso Moisés para Josué, o resultado é o que a gente está vendo no verso de número 9 do capítulo de número 34, que é o sucessor aparecendo. Agora é o momento de assumir. Agora é o momento dele vir à frente. O capítulo 34, o verso 9 diz: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Ouça, por favor, irmãos. A imposição das mãos, a glória compartilhada de Moisés para Josué, fez com que Josué fosse cheio do espírito de sabedoria. É impossível que um líder assuma um trabalho em que esse trabalho há de prosperar se ele não for cheio do espírito de sabedoria. Só conseguirá ter êxito no seu pastoreio, na sua liderança, se for cheio do espírito de sabedoria. Por que não poderia ter outras coisas aqui, irmãos, como espírito de fortaleza? Texto também que está nas Escrituras. Poderia ter outros elementos aqui dito para Josué, mas para a liderança precisa-se ter, irmão, espírito de sabedoria. Tem coisa, irmãos, que palavra não resolve. Tem coisas que conselho não resolve. Você precisa de conhecimento divino, você precisa da voz de Deus, você precisa da palavra de Deus, você precisa da ação de Deus, você precisa de uma mensagem de Deus. Quando as coisas estão tumultuadas, alguns fatos aonde vai se perdendo determinadas coisas que são importantes para a igreja do Senhor, é nessa hora que o líder aparece com espírito de sabedoria, para poder conduzir, para poder dar diretrizes, para poder dizer, vamos em frente, quando tudo parece difícil para passar. Deus diz, não tem problema, está todo mundo dizendo para voltar, mas diga para o povo para marchar. Diga para o povo ir. Quando eles olharem para o mar, vê que não tem como atravessar, você só utiliza a ferramenta que eu te dou. Toca Moisés este mar que ele abre. Josué vai assumir e ele encontra exatamente isto. Ele vê o Jordão e a voz de Deus vem aos ouvidos de Josué. E quando a voz de Deus vem a Josué, olha, prepara a arca, prepara o sacerdote, coloca o pé, e quando você colocar o pé, o Jordão se abrirá. Porque o que a gente precisa, irmão? De espírito de sabedoria. Quando eu estou falando, irmãos, Deus está alegrando a alma.
Enquanto eu estou falando, o Espírito está conduzindo tudo. A gente entende que tem voz de Deus. A gente entende que tem a vontade de Deus. A gente entende que tem direção de Deus. A gente se alegra porque a gente sente Deus neste lugar. Coitado, irmãos, daquele que quer assumir qualquer coisa sem o espírito de sabedoria. Nunca, irmãos, a gente coloque a mão para querer estar no lugar aonde a gente não deve estar. Nunca a gente tente fazer alguma coisa que Deus não nos chamou para fazer. É possível que Deus tenha te chamado para outra coisa, para outro negócio. Mas para um lugar aonde Deus tem só Deus é que pode colocar alguém lá. Só Deus é que leva a pessoa para lá. Só Deus é que direciona a pessoa para lá. E eu quero dizer em nome do Senhor aqui nesta noite, irmãos, há uma unção de Deus neste lugar. Há um propósito divino neste lugar. Eu vim trabalhando o livro de Deuteronômio com vocês. Estou chegando no capítulo de número 34. E a voz de Deus continua ecoando para esta congregação. Eu tenho o controle sobre meu povo neste lugar. Eu ainda sou o Senhor neste lugar. O tempo passa, muda, mas eu permaneço. Eu sou o Senhor, eu governo. Eu estou no controle. Quando todos pensam que vai ser de uma forma, eu digo, será do meu jeito, será da minha maneira, porque eu sou soberano e eu tenho controle nas minhas mãos. Então pense, Deus está preparando tudo. Deus está conduzindo tudo. Deus está no controle. Mas o que precisa? Precisa entender que no processo de transição, o sucessor precisa ser cheio do espírito de sabedoria. Quando tem espírito de sabedoria, irmãos, acontece coisas que a gente diz, como isso se deu? Como isso aconteceu? Eu vou encerrar agora, irmãos. E me permita poder compartilhar isso com vocês. Porque espírito de sabedoria, irmãos, tem a ver com conhecimento das Escrituras, mas tem a ver, irmãos, também com conhecimento divino. Tem coisas que a gente enxerga aqui, ó, mas tem coisas que a gente ouve aqui, ó. Tem coisas que são pessoais. O líder e Deus, você e Deus, o obreiro e Deus. Tem coisas que a gente no momento não consegue ver, não consegue enxergar, e eu não estou diminuindo as Escrituras. Eu estou dizendo que Deus tem essa forma de se comunicar aqui, ó. Deus fala aqui aos ouvidos. Deus transmite a voz dele aqui, ó. Quem é crente, quem tem comunhão com Deus, sabe que Deus fala aqui. Eu me lembro, irmãos, em que alguns momentos da minha vida, e que liderar, irmãos, não é fácil. Cuidar da igreja não é fácil. Os desafios são muito grandes. E eu disse isso para vocês, irmãos, como é difícil a gente falar determinadas coisas. Como é difícil a gente entregar determinadas mensagens. Como é difícil, às vezes, você ter que ser de uma posição mais firme. Quando a gente queria ser um pouco mais maleável. A gente queria dizer uma outra coisa e Deus diz, não, você tem que dizer isso. Eu me lembro, quando uma irmã chegou na minha casa, e eu, neste dia, estava descansando, tinha chegado do serviço, dormi boa parte pela parte da manhã, e aí acordei, eu estou vendo um choro, eu estou vendo uma conversa ao fundo, fiquei um tanto assustado, aí levantei, minha esposa estava no outro quarto com uma irmã, e a irmã contando uma história para ela.
A história que ela dizia que ela passou um problema muito grande, tinha sido roubada, tinha acontecido este problema. E aí, quando eu passei, a Milka disse para mim: Vanderlei, vem cá, por favor, corre aqui. Fulano está dizendo que passou isso. E a irmã chorando. A Milka sem saber o que fazer. E disse: vem cá para você ouvir. E a irmã começou a contar a história, repetir a história para mim. Quando ela terminou de repetir a história para mim, o Espírito falou aos meus ouvidos: fala para ela que é mentira. Que tudo que ela está contando é mentira. Que o que ela está falando não é verdade. E aí, neste dia, a Milka ficou assustada. Eu falei na frente dela, eu falei assim: filha, o que você está dizendo não é verdade. É mentira. A Milka disse: Vanderlei. Assim, Vanderlei, meu filho. Vanderlei. Silencia a voz da mulher. Com respeito a ela, eu estou com a palavra de Deus. Eu disse: é mentira. O senhor está dizendo que é mentira, eu não posso fazer nada, eu não tenho como dizer nada, então não tem problema. Milka, Vanderlei, como é que você fala? Eu falei: Milka, fica tranquilo, Deus sabe do que está fazendo. Ela foi embora, voltou na outra semana. Chorando de novo. Eu queria pedir perdão ao senhor, porque o que eu falei realmente foi mentira. Eu contei para o senhor isso, mas a situação não era bem daquela maneira. A situação que eu contei para o senhor é assim, e chorou, e assim. Tem hora que Deus aperta a gente, irmão. E aí ela terminou de falar, a voz ecoou os meus ouvidos de novo. Torna a falar com ela, que ela continua mentindo. Como é que a gente fala um negócio desse? Bom, tem gente que vem contar coisa pra gente mentindo. Você acha que eu acredito em tudo? A pessoa conta uma história pra gente, irmão. É por isso que uma das ferramentas indispensáveis para o obreiro é que ele tenha discernimento de espírito. Tem coisas, irmãos, que a gente está ouvindo, mas a gente está vendo por trás daquilo que a gente está ouvindo. Espírito do engano, espírito da hipocrisia, da falsidade, dominando o coração das pessoas com aparência de piedade. Parece até crente, parece que é verdade. E aí eu tornei a dizer para ela: filha, você continua mentindo. Ofendido. Por favor, irmãos, não pense que isso que eu vou falar que seja desejo do meu coração. Porque profeta de Deus, aquele que entrega a mensagem de Deus, não tem prazer no fracasso. Mas essa menina, irmãos, estragou com a vida dela. Porque muitas coisas que estão relacionadas com mentira, amanhã, isso vai revelar um problema grande lá na frente. Amanhã isso vai dar um prejuízo. Porque Deus, irmãos, Ele orienta: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Afastado, desviado, perdeu o casamento, marido preso. E vai, irmãos, por favor, não se escandalize com a minha palavra. Uma miséria na vida por causa de mentira e de engano. Deus conhece o nosso coração, irmão. Deus sabe quando a gente está tratando as coisas com verdade. Tem hora que eu me assusto. Eu fico atônito, irmãos, com tanta mentira e tanta hipocrisia no meio do povo de Deus. Parece que
que a gente não é crente. O que o líder precisa? Espírito de sabedoria, para a gente combater isto, para a gente falar em nome do Senhor, para a gente reprovar essas coisas. Tem gente que de vez em quando diz assim, pastor, fulano está batendo nas suas costas, mas o fulano é falso com o senhor, pastor. Aí, eu bem sei. Tem hora, irmãos, que eu vou fazer o que? Eu dou abraço. Mas eu estou, irmãos, cingido os lombos, facada, irmãos, já não está entrando no coração, a gente está revestido pela graça e pela autoridade divina. Isso aqui não é super-homem, não. Isso aqui é a graça de Deus. A gente precisa se acostumar com a crítica, a gente precisa se acostumar com a falsidade. Paulo disse, instruindo para líderes, no perigo entre os falsos irmãos. E outros que falam, pastor, tem hora que eu tenho dó do senhor. Que eu vejo fulano com o senhor. Eu vejo fulano assim, mas o fulano, pastor... Tem gente, irmãos, que na verdade se apresenta dizendo do fulano, mas na verdade ele não está querendo só falar do fulano. Ele não está querendo falar do Beltrano. Ele está querendo, irmãos, de que haja uma disseminação de ódio, de tristeza. Outra hora, ele está querendo que o líder se separe do fulano para que seja exclusivamente dele. Porque se tem umas coisas, irmãos, que muitas vezes é próprio do povo, que tem que ter um pastor para cada um. O pastor tem que ser do fulano, do Beltrano, do ciclano, e se o pastor não der atenção ao outro, o pastor não dá atenção. Irmão, está na hora da gente ser adulto, está na hora da gente amadurecer, está na hora da gente entender, irmãos, de que a gente pode ter comunhão, que a gente pode fortalecer os laços de amor, e a gente se amar, e a gente estar junto, sem que a gente esteja criticando uns aos outros. Ontem mesmo eu ouvi um negócio que eu não posso falar para vocês. Mas que coisa triste que eu ouvi. Que coisa triste. Aí hoje eu ouvi outra. E assim a vida do líder. Ouve dali, ouve daqui, ouve de lá e outra acolá. Mas pela bondade de Deus, irmãos, até aqui o Senhor tem me ajudado. E revelo para vocês, irmãos, perante o Senhor, tudo que eu ouço, irmãos, seja daqui, dali ou de acolá, eu amo os irmãos. Ainda que me amando menos, eu ame muito mais a vocês. Ainda que seja criticado por uma coisa ou por outra, mas eu sei de que a mão de Deus tem me ajudado. Não odeio ninguém, que o sangue de Jesus tem poder. Não tenho mágoa de ninguém. Deus sabe do que eu estou falando. Estou falando na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho grande amor por esta congregação. Vamos nos colocar em pé. Eu queria pedir ao pastor Fernando mais uma vez para orar o Senhor. E, se possível, o Ministério de Música.